Opa, gente. Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Vocês já estão cansados de ouvir o nome de Felipe Neto aqui nas notícias, correto? Mas a hipocrisia dele continua a todo vapor. Hoje, dia 16 de outubro, publicamos um vídeo mostrando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro a respeito do trecho de um podcast que viralizou nas redes sociais, onde em um determinado momento ele diz com todas as letras que pintou um clima com meninas de 13, 14 anos. Você que é mãe, você que é pai, veja só o que Bolsonaro falou sobre meninas de 14 anos. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Pintou um clima com uma garota de 14 anos? É esse homem que diz defender a família? Essa propaganda que vocês viram foi do PT. Eles fizeram questão de tirá-la totalmente do contexto. Mas com todo respeito, isso é inexplicável. A frase pintou um clima foi completamente mal colocada. Não tem metáfora que faça essa frase se encaixar no contexto da história que estava sendo contada por Bolsonaro. Ele falhou ao colocar essa frase em sua história? Falhou. Mas e o resto da conversa? Você que critica o Bolsonaro por essa frase solta, não percebeu que ele estava justamente condenando o fato de meninas de 13, 14 anos estarem se arrumando para se prostituírem? Das duas, uma. Ou você é burro, ou está completamente desesperado por ver Bolsonaro com cada vez mais chances de vencer o segundo turno das eleições. A frase pintou um clima não tem cabimento, principalmente no contexto que foi dito. Mas é uma covardia sem tamanho acusar Bolsonaro de qualquer que seja o crime contra crianças e adolescentes. A esquerda está tão desesperada que estão utilizando dos mesmos artifícios da extrema-direita. Mas agora vamos falar de Felipe Neto. Ah, Felipe Neto. Nós precisamos combater tudo que é dito por ele, principalmente pelo fato de que seus vídeos estão dominando o Instagram. São mais de 100 milhões de visualizações com vídeos defendendo o Lula dos maiores absurdos e criticando o Bolsonaro. Obviamente, vale salientar, há muitas críticas que são válidas, mas a hipocrisia é o principal pilar que sustenta Felipe Neto. Por esse motivo, nos colocamos no dever de destrinchar mais uma de sua coleção de hipocrisia. Para começar, vamos ver alguns trechos do vídeo que ele fez contra Bolsonaro. Vídeo este que já conta com mais de 1,2 milhão de visualização. Não é meu objetivo fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação pro que aconteceu aqui. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Eu fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala pintou um clima. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Dizer, ele não quis dizer isso. Dizer, era um clima para gravação. Como? Em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14? Ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas. Deixa eu entrar na sua casa. Qual seria o outro sentido? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele tá falando quando diz pintou o clima. Olha aqui. Dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Tu tá olhando pra. Cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi documentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já tá com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas falando, inclusive, sobre suas filhas. E ele não fala absolutamente nada sobre prostituição, muito menos prostituição infantil. Esse assunto não é levantado no dia dessa live. Ele vai lá para falar contra o comunismo e ele vai lá principalmente para falar contra
as medidas de isolamento na pandemia. Se ele tivesse preocupado com meninas de 14 e 15 anos se prostituindo, por que ele entraria na casa e não falaria uma fala sobre isso, uma linha, uma vírgula, só ficaria repetindo que não tem que ter isolamento na pandemia? A conclusão é simples. A história que ele contou, que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, não foi no dia da live da CNN. E isso, inclusive, acabou de ser dito por uma das venezuelanas que estava nesse dia. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social. Vamos ver o que ela falou? Não tem nada a ver com o que ele está falando agora. Esse dia foi uma ação acontecendo na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso que acontecia naquele dia. A conclusão disso tudo é muito clara. O Bolsonaro falou com todas as letras que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Ele falou com todas as letras que pediu para entrar na casa delas. Nós vimos que ele sabe muito bem o que significa a expressão pintou um clima. E acuado, ele inventou que foi no dia da live da CNN, quando nós já percebemos e ficou claro que não foi. Então, Bolsonaro, quando foi? Por que pintou um clima? O que você queria dentro da casa dessas meninas? Essas são as perguntas que faltam respostas. Você vai votar num homem desse? Você vai dedicar mais 4 anos desse país nas mãos desse canalha? Manda esse vídeo pelo WhatsApp, manda esse vídeo pelo Instagram, posta nos seus stories, marca algum amigo seu nos comentários aqui desse Reels e não esquece de me seguir, Felipe Neto no Instagram, para você acompanhar todos os vídeos que a gente está lançando. Dia 30, vote 13. Eu vou terminar esse vídeo fazendo apenas uma perguntinha. Será que se colocássemos o Lula no lugar do Bolsonaro, falando essa besteira sem tamanha, o Felipe Neto apareceria ou ao menos ficaria indignado como mostrado nesse vídeo? É muito fácil analisar e descobrir quem está do lado da verdade e quem está a todo custo tentando fazer de Lula o maior santo que o Brasil já viu.